Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010. Então, em abril vão fazer 8 anos que eu me auto-aplico essa técnica e que tenho ajudado pessoas no Brasil e no mundo a terem outros resultados. E hoje eu vou falar sobre as questões do desânimo, né? Aquela pasmaceira, aquela sensação de estou parado, né? Que não tem vontade de fazer nada, uma falta de ânimo, uma falta de interesse, de entusiasmo, até às vezes sabe que precisa fazer coisas, mas não tem aquela, parece que a energia está indo para algum lugar, né? E as pessoas vivem com isso, elas acham que é a questão da depressão, tá? É também um dos sintomas da depressão. Ai, que ricos coraçõezinhos, muito obrigado, tá? Grato pelos coraçõezinhos, tá? E muitas vezes a pessoa acha que a questão é ligada diretamente a um tratamento, eu vou lá então no médico e eu vou precisar fazer um tratamento para voltar meu ânimo. Muitas vezes elas entram nas medicações, né? Mas não é só isso. A medicação é um paliativo para uma emergência, mas não é tudo, ok? Então, antes de começar, quero dar uma rica noite, porque já tá aí. Michele, rica noite. Marco Aurélio, rica noite. Heloísa, seja bem-vinda. Rosimara, seja bem-vinda. Sol, rica noite. Fabiane, Rita de Cássia. Sejam todos bem-vindas. Bem-vindas e bem-vindos, né? Para mim, imensa alegria falar sobre essa questão de desânimo, né? As pessoas têm isso hoje como um evento comum, mas não é um evento natural, não é normal, não é cotidiano, não é do espírito, não é do ser, não é da natureza real humana ser um ser desanimado, que você olha a criança pequena, quando ela vai e está descobrindo o mundo, ela é pura motivação, ela é puro ânimo, ela então é como se ela tivesse com a alma experimentando as coisas que estão passando por ela, as novidades, tá? E o que ela sente, assim, a criança, né? A energia dela voltada para aqueles descobrimentos, para aquelas oportunidades de aprender, de experimentar o seu potencial, e isso estar empolgado, motivado com a vida, se empolgando com as pequenas coisas, né? E muitas pessoas sentem assim um desânimo, uma pasmaceira. Eu já fui vítima desse processo, né? E eu me senti muitas vezes muito mal com isso, tá? E hoje eu trago aqui 7 razões que pode levar a essa sensação que parece que a pessoa está sem alma, parece que a vida perdeu o sal, o tempero, o açúcar, né? E a questão toda é que as pessoas precisam ver se existe pelo menos uma dessas 7 razões, né? Para mim, eram algumas dessas 7, tá? E eu me sentia assim desanimada mesmo depois quando eu já usava EFT, porque eu estava entrando numa fase em que eu ainda não tinha percebido um dos 7 itens e eu tive a oportunidade, além de perceber, poder transformar a minha sensação de bem-estar, de plenitude, porque esse animado também está pleno, é a gente se sentir preenchido, é a gente se sentir fazendo parte de uma sequência de coisas, fazendo parte de um destino, de uma vida sincronizada, né? Que na verdade não existe
a real desconexão são só bloqueios energéticos. E hoje eu quero falar de 7 razões que geram esses bloqueios, que impedem a gente perceber a alma que nos mantém, o que a gente é, o entusiasmo, a sensação de que eu estou vivendo sempre coisas novas, assim como todo o ar que entra nos meus pulmões é novo, porque não é a mesma molécula de oxigênio nem de nitrogênio, não são os mesmos, não é o mesmo gás carbônico que também sai, porque são outras moléculas. Então, tudo é novo, o grão de areia que eu piso, o rio, a água que passa naquele rio. Então, mesmo a gente chamando de água, de areia, de ar, não são é composto. Talvez em alguns casos tenha os mesmos nutrientes, os mesmos componentes, mas com certeza não é o mesmo item. Pode ter o mesmo nome aquele item, mas não é o mesmo item. Então a vida é cheia de novidades, cheia de momentos de experimentação, né? E eu vou falar aqui de 7 razões. E claro, no final nós vamos fazer sequência de EFT para que a gente possa já ter outros resultados, né? Então, essa sensação de pasmaceira, né? Por isso que se fala, tô desanimado, tô sem alma, né? Como conceito, desânimo significa estar sem a alma, né? Então, que não tá tão interessante como poderia, acabam indo para as medicações como uma tentativa de resolver rápido, porque a vida está correndo, né? Tem filho para criar, casa para cuidar, né? Problemas outros tantos a resolver, e muitas vezes até as pessoas dizem assim, eu não deveria estar desanimada, eu estou bem na minha casa, eu tenho uma casa, tenho um marido que me ama, eu tenho filhos que eu me dou bem, ou então eu não tenho uma vida super organizada emocionalmente e ainda tenho essa falta de vontade, né? Parece que a energia se esvaiu do meu corpo. Então, eu vou falar sobre essas 7 razões, né? Claro que é impossível falar de todos, mas vou falar de 7, que já apareceram algumas em mim, e já apareceram várias em minhas clientes. A maioria, os meus atendimentos, a maioria são com mulheres, né? Que buscam para ter os seus resultados atingidos. E o bacana, assim, é perceber como aquela razão ressona no nosso corpo, se faz sentido para a gente, como a gente se sente falando aquela razão, né? Percebendo aquela razão em nós. Então, assim, as lives, elas têm acontecido segundas, quartas e sextas, 8h30 da noite, já aconteceu um pouquinho depois, porque eu ia fazer com o celular, mas o celular teve um problema com o Facebook, então eu estou fazendo com o meu computador hoje, mas o que eu posso dizer é que nós vamos tratar os assuntos, vocês vão gostar de ver como é possível a gente não negar de cara aquela razão, mas quando falar aquela razão em voz alta, ver como o corpo se sente, se lembra de algum evento que tem uma sintonia, que tem uma ressonância, que tem um significado com aquilo ali, que aquilo te represente em algum nível, mais ou menos, não precisa ser tudo 100% também, né? Mas às vezes uns 50% ainda é a metade, né? Quando a pessoa diz assim, dá uma nota de 0 a 10 de 5, ela ainda tá com 50% daquilo ativo nela, né? Então é bacana ela usar alguma técnica de EFT para que ela possa ter um resultado diferente. Ter sua vida transformada, voltar a ter o tempero, sentir o tempero da vida, né? Porque a vida é uma sucessão de oportunidades de experimentar coisas, apesar de muitas vezes sentirmos que vivemos somente rotinas. Então aí vamos para a primeira razão das 7 que eu trago hoje, né? Por que a gente sente animado, sem alma, né? Muitas vezes nós estamos distantes de nós, ou seja, não estamos nos ouvindo, né? Não estamos
percebendo que precisamos um tempo para nós, precisamos uma dedicação para nós, ok? Então dá essa sensação que nós estamos distantes, que nada nos satisfaz, nada tem sentido. Ou seja, eu não consigo sentir nada em mim, aquela coisa que está acontecendo. Tá? E tem um monte de filmes bacanas que contam histórias reais. Tá? Comer, Rezar e Amar. Ela tinha um marido que amava ela tinha casa, ela era uma escritora, ela tinha um trabalho que ela gostava, mas parecia que algo faltava. Ela tinha um distanciamento dela, né? E aquilo deixava ela muito aflita. O que ela ia fazer com aquele distanciamento? E no filme, a primeira sensação que ela tem é que ela tinha que voltar para a cama e dormir, que era o que estava no alcance dela naquele momento, poder descansar e no outro dia tocar a vida dela, né? Então, muitas vezes a gente está com essa sensação de que tá sentindo vazio, né? E aquela sensação, aquele vazio desconfortável, porque uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. A solidão parece estar faltando algo, né? E, na verdade, é a presença da gente mesmo, nas coisas que a gente está fazendo, que dá todo o sentido. E nessa questão é importante se ouvir o que eu realmente gostaria de fazer nessa situação. Será que eu não gostaria de saber dizer não no momento que eu quero dizer não, com calma, com tranquilidade, é óbvio, né? Muitas vezes eu vou querer dizer sim e eu estou dizendo não, às vezes eu quero dizer não e eu digo sim. Né? Então, eu estou sempre contrário às minhas escolhas, contrário às minhas decisões, lutando para me encaixar em modelos, né? Vivendo com todas as coisas que me oprimem dentro de mim, sem dar espaço para dar vazão a isso. Isso também é não se ouvir, isso também é não se dar espaço, né? Então, aí a pessoa tem essa sensação de que tá tudo vazio. Claro, a gente não tá se ouvindo, a gente tá distante da gente, tá? Ter se esforçado muito, agora a segunda razão, ter se esforçado tanto para resolver um problema, tá cansado de enfrentar o problema, só que às vezes não percebe que está usando o mesmo método para resolver o problema. E o problema não está sendo resolvido. Né? E aí vem a sensação da terceira razão, que é, bom, eu já tentei muitas coisas, eu não sei o que fazer. Mas com certeza não tentou tudo, porque tem tantos métodos. Eu lembro que antes da EFT eu usava a bioenergética para encontrar meu centro, que é uma técnica de um psicólogo norte-americano, tá? Alexander Lowen, e eu achava que ainda não era aquilo ali, mas eu continuei fazendo até o momento que eu consegui encontrar a EFT, né? O EFT me encontrou, aí eu já não sei mais dizer quem encontrou quem, né? Mas foi dentro desse pedido que eu fiz para o universo, que eu precisava um método que eu me identificasse, um método que fosse menos dolorido, um método que me trouxesse a vontade de volta para minha vida, né? Eu e a vontade juntos, né? Então, essa sensação que a pessoa se esforçou muito, tá? E tá cansado, ok? Então é bacana pegar a técnica da carta desabafo, por exemplo, e falar, tá cansado do quê? Contar a história, deixar isso sair de você, escrever, depois tocar nos pontos, né? Não ficar com isso dentro de você, trancado em você, que muitas vezes dá problema de pressão, porque você está segurando a emoção, e aí você pode alegar isso, que é o medicamento que está deixando com a pressão alta, né? Pode também te dar aquela pasmaceira, que muitas vezes a gente diz, minha pressão caiu hoje, não deu vontade de fazer nada. Mas por que a tua pressão está se esvaindo, né? Por qual motivo? Será que não é esse excesso de esforço? Mas talvez seja esforço na mesma técnica, no mesmo procedimento. Tá? E como eu estava falando antes, a terceira razão, ela é consequência da segunda, que aí a pessoa já esforçou, ficou cansado, e ela chega à conclusão
que não tem mais nada que ela possa fazer. Tá? Então, o corpo entra num estado de inação. Tá? O corpo obedece o comando mental, que eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que tentar, tá? E o corpo entra naquele processo de, então, não vamos tentar nada, vamos desacelerar o ritmo, vamos economizar energia como foi solicitado, tá? Então, a quarta razão, a pessoa pode ter tido um trauma enorme e não quer mais olhar, né, para aquilo ali. É um processo bem normal. Nós temos uma parte do cérebro, tá, que é a parte mais instintiva. Ela gosta, essa parte do cérebro serve para nos preservar, é o cérebro límbico, o cérebro também chamado de primitivo, o primeiro cérebro. E a gente, quando entra nesse cérebro instintivo e se deixa guiar por ele, as coisas vão ser de duas maneiras. Ou eu bato, ou seja, eu vou para o confronto, ou eu fujo do confronto. Nos eventos traumáticos, tem uma parte que fica encarando o trauma, imobilizado, parado, congelado, e uma parte que foge, ok? E aí pode dar sono nas pessoas, que é o sintoma do desânimo, né? Aí a pessoa diz assim, pô, tô tão... Eu dormi, mas ainda tô com sono, né? Eu descansei essa noite, mas eu já acordo moída, cansada, né? Sem vontade de fazer nada. Muitas pessoas que vêm conversar comigo, né? Vêm fazer atendimento. Eu não sei do que é. Elas estão tão desconectadas com o evento traumático, elas não conseguem nem perceber o que elas estão sentindo. Então, se elas não sabem o que elas estão sentindo, como é que elas vão conseguir desvendar o que está acontecendo com elas? Então, normalmente, elas vão precisar da ajuda de um terapeuta, de um especialista, né? E com a EFT, tu consegue partir exatamente de onde está e já ter melhorias, né? Porque a EFT, ela trabalha diretamente, já é comprovado cientificamente, trabalha na redução dos níveis de cortisol. O cortisol também, quando é produzido demais, dá essa sensação de pasmaceira. Mas lembre-se que a química do corpo obedece os comandos que a gente dá para ele, tá? Então, se eu tenho um evento traumático e eu tô no vamos fugir, o sono pode ser uma forma de fuga, a moleza pode ser uma forma de fuga, que aí indica que a pessoa, eu não quero agir, tá? E aí o corpo obedece, certo? Então, falei de 1, falei de 2, falei de 3, falei de 4, que foi o trauma, tá? E 5, podemos estar olhando para as coisas que não deram certo, só para as coisas que não deram certo. Como se nada mais estivesse acontecendo na nossa vida. E aí, a gente quer que aquelas coisas mudem, só assim a gente vai se sentir pleno. E isso é um decreto negativo de felicidade vinculada também. Eu já venho falando em algumas lives sobre esse decreto negativo de felicidade vinculada. Quando eu estava falando sobre intuição, eu falei sobre isso. Quando eu estava falando de finanças, falei sobre isso, porque são várias maneiras de usar esse decreto negativo. Então, a pessoa só vai ser feliz se resolver o problema. Ela só vai ser feliz se ela tiver paz e harmonia no lar. Ela só vai ser feliz se, ela só vai se mexer se, tá? Estiverem acontecendo as coisas como ela gostaria que acontecesse. E, na verdade, as coisas acontecem como dá, não exatamente como a gente planejou, tá? As expectativas só servem para gerar decepções, porque, na verdade, cada um faz o que dá. Então, aí, trabalhar muito menos os julgamentos e bem mais a compaixão. E a compaixão, ela é diretamente relacionada à questão que cada um faz o que dá, inclusive eu. Tá? Cada um faz o que pode, inclusive eu. É difícil de aceitar isso, mas é um mantra bacana da gente fazer. A gente vai aliviando essa crítica, esse julgamento e o olhar direcionado para as coisas que não estão dando certo.
né? Olhar, tem coisas que não estão dando certo, mas tem coisas que estão acontecendo e bem direitinho, tá? Ok? Então, vamos a mais uma razão, a sexta razão, a sensação da falta de algo que não consegue explicar. Tá? Então, é muito mais que uma sensação, é essa sensação que nada tá gostoso, nada tá agradável, tá? E tem relação direta com essa sensação de desconexão com o que a gente é. Tá? Então, quando as pessoas têm essa sensação assim, quando elas se deitam na cama com o desânimo, né? Porque daí ela tá se sentindo fraca, ela se deita na cama como uma tentativa, vamos ver se meu corpo se recupera ou se essa força, essa vontade volta, né? E aí uma das tentativas, ela fala, ela se joga na cama, ela tem uma sensação que ela tá vazia por dentro, tá? E é uma sensação muito ruim, porque na verdade, o nosso corpo, ele é como se fosse um calçado e ele é o envoltório de parte da alma que nós somos. Então, se a gente tem essa sensação de vazio, tá? É mais uma vez uma desconexão com a gente mesmo, é uma sensação que muitas vezes é acompanhada de angústia, que é aquela dor no peito, tá? Uma pressão no peito, tem alguma coisa que está desencaixada, tá? E essa sensação de desencaixe fica na pessoa, faz a pessoa se sentir mole, faz a pessoa se sentir desanimada, mas tudo é porque é só uma sensação de desconexão. Não existe real desconexão. O que existe são só bloqueios energéticos. Eu costumo dizer isso para os meus clientes, porque uma vez eu estava passando assim por uma limpeza de EFT, limpando um assunto, eu já nem lembro mais qual era o assunto, mas ele estava muito comprido, aquele assunto, né? E eu estava muito angustiada, estava com a sensação que eu não ia conseguir terminar aquilo ali, não ia encerrar nessa vida aquilo ali. Eu tinha uma sensação assim que, meu Deus, onde isso vai terminar, né? Será que eu vou sucumbir no meio de tudo isso, né? Aquele medo de não ter força para resolver todas as coisas. E na minha cabeça veio a seguinte mensagem: isso é só um bloqueio energético e é só seguir trabalhando nele. Okay? É como se fosse uma montanha de areia. Tu vai ter que continuar removendo. Né? Então, a sensação de impotência dá essa sensação de vazio também, assim. E agora, o que vai ser de mim, né? Tô olhando para cima, assim, eu tô pensando na questão do corpo deitado na horizontal. O que vai ser de mim, né? Qual vai ser o próximo passo? Eu não ouço nada, não percebo nada, né? Tô nesse vazio, parece um vazio existencial, uma sensação que eu tô parada no mesmo lugar e tenha certeza que nada é parado, ok? Então, para falar do sétimo item, e a gente tá quase terminando a live, né, para fazer a sequência de FT, eu quero comentar aqui da questão desse sétimo item, que é em cima dele que nós vamos fazer FT hoje. Rejeição de si por atos, defeitos, atitudes ou falta de atitudes, tá? Falta de mudança, ok? Isso o alto nível de rejeição de tudo que a gente é como se a gente estivesse dizendo assim, o que eu vivi não valeu, né? Foi um desperdício de vida. Eu quero me desconectar desse desperdício de vida. Então, aí, o que acontece? A pessoa tem essa rejeição dela mesma, e aí, na verdade, o que ela sente, esse desânimo, é esse distanciamento do que ela é. Tá? Porque, indiferente de acertos e erros, é jornada. Tem entendimentos, tem descobertas, tem caminhos que a gente não vai querer repetir porque já entendeu a mensagem. Outro dia eu estava conversando com meu marido sobre isso. Ok, a gente erra, eu estava no meio do assunto com ele lá. A gente erra, a gente comete erros,
mas a gente também está aqui, né, para desenvolver a sabedoria no nível que o erro que aconteceu é só um motivo para a gente não percorrer mais aquele caminho. A gente está aqui para acertar também em cima das experiências que não deram certo. Sempre existe uma captação de sabedoria e a grande perda energética é quando a gente fica só patinando nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Então, eu estava falando, nós estávamos jogando badminton, eu gosto de jogar badminton com meu marido, né, que é uma raquete com uma peteca, né, basicamente, parece uma raquete não é de frescobol, parece uma raquete de squash, tá? Que é mais comprida e a cabeça é menor, encordoada, e tem uma peteca de rolha de isopor, pode ser com penas ou com nylon, né? E nós começamos a falar sobre isso, porque quando a gente pratica um esporte, se a gente quer melhorar, a gente primeiro precisa prestar atenção de qual que movimento a gente está fazendo, como a gente está interagindo com as coisas ao redor, como a gente está interagindo com o próprio corpo, a gente precisa prestar atenção no movimento, né? E se a gente realmente quer evoluir na prática de um esporte, quer evoluir na vida, né? Simbologia de evoluir na prática do esporte, a gente precisa estar ligado, né? No que a gente está fazendo, tá 100% ali, tá conectado com o corpo, com as nossas sensações, que a raquete passa a ser uma extensão do corpo. Então, assim, tem toda uma sabedoria na prática de esportes, né? E envolve essa questão de, ok, não vai ficar brigando o tempo inteiro porque eu errei, mas sim pensar como eu posso fazer para ter novos resultados, para me desenvolver naquela prática. Então, assim, se ouvir, se comunicar consigo, com o seu corpo, né? A questão de reduzir os julgamentos, aumentar a compaixão com isso, porque o julgamento e a compaixão eles são extremos opostos. Tá? Quando a gente está no julgamento, o caminho é da punição. Quando a gente está na compaixão, o caminho é da experimentação e das novas realizações. Então, depois de falar tudo isso, eu por aqui vou dar uma respirada fundo e vocês também, né? Nesse momento. E eu até teria 2 exercícios hoje para fazer, mas o tempo já está esgotado. Eu vou fazer um exercício que é bem bacana. Quero que vocês respirem fundo e solta. Nesse momento, feche os olhos. E se vocês pudessem se imaginar na frente do espelho, com uma mochila de pendurada em vocês, uma bolsa ou uma mochila, que essa mochila simboliza o conjunto de erros, desacertos, conflitos não resolvidos, mágoas guardadas, defeitos não mudados, tudo isso está dentro dessa mochila. E aí você se olha com essa mochila. Como está essa mochila? Ela está lotada? Ela está aberta? Ela está fechada? Ela tem uma cor camuflada? Ela tem uma cor clara? Ela tem uma cor escura? E esse ambiente ao redor, como é que é? Ele é claro, ele é escuro, ele é cinzento? Ele tem só você e essa mochila no espelho? Existem mais objetos obstruindo a sua visão? Uma pergunta importante, você se vê com todos esses itens rejeitados ou você não consegue se ver no espelho? Porque se a pessoa não consegue se ver, ela se rejeita tanto que ela não se vê, ela não quer se ver, ok? Ela rejeita tanto o resultado que ela tem naquele momento que ela não se vê no espelho. Respira fundo e solta. E essa imagem no espelho lhe dá que sensação? Medo, raiva, ressentimento, angústia, ansiedade?
A ansiedade é o medo do futuro, né? O que vai ser de mim depois? Tá? Com tudo isso que eu não consegui resolver ainda. Respira mais uma vez fundo. E solta. Ponto de karatê. Lateral da mão, 2 dedos, né? Repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha essa imagem no espelho, com essa mochila tremenda de erros e desacertos, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo com essa mochila enorme, de tudo que eu ainda não consegui mudar em mim e na minha vida, eu escolho me apreciar com essa mochila mesmo assim. Mesmo que eu me olhe com a imagem nesse espelho, essa mochila lotada, muito cheia, eu escolho me apreciar com toda a minha jornada de erros e acertos. Topo da cabeça. Topo da cabeça é o ponto da moleira, né? Essa minha imagem no espelho, com tudo que eu vivi, não deu certo. Entre as sobrancelhas. Essa imagem de mim no espelho que eu não gosto de olhar. Já queria ter mudado. Não queria ter cometido tantos erros. Esse conjunto de desacertos e coisas que não deram certo, que eu não aceito, mas estão lá nessa mochila enorme, pesada, desconfortável. Queria dar sumiço nessa mochila, o excesso de erros e a vergonha de mim. O excesso de erros e a sensação de fracasso que eu escolho soltar. É difícil soltar essa mochila porque é todo o meu passado do que não deu certo. Como eu vou soltar se eu vivi isso? Se é a mais pura realidade. As marcas do meu passado em mim até hoje. Insuportáveis. Inaceitáveis. Toda a minha dificuldade de superar obstáculos. Toda a minha dificuldade de vencer meus desafios diários. Tudo isso nessa mochila. Eu fico imaginando se seria possível, mesmo com essa mochila, eu começar a me aceitar e perceber que tudo isso me trouxe até aqui. Bem ou mal, começo a perceber meu nível de exigência de mim, meu julgamento negativo de mim, as críticas a mim mesmo, como se nada desse certo na minha vida. Por isso eu começo a soltar esses erros e apreciá-los como aprendizagem. Para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então, essa live foi dedicada à questão do desânimo. O que acontece normalmente é o sintoma que a pessoa vai se sentindo reenergizada de novo, tá? Ela não tem mais que evitar nada, que segurar nada, trancar nada, ok? Ela pode se ouvir, ela pode se dar a chance de responder o que ela quer responder com calma, de forma pacífica, tá? Sem precisar se alterar, mas é a escolha que ela tem direito a fazer.
que é sua de nascença. Desejo a todos uma rica noite. Os replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Foi uma imensa alegria poder estar aqui, ter a presença de todos vocês comigo. Uma rica noite e até sexta-feira, próxima live, 8h30. Tchau!